Se você está estudando para concurso público, especialmente para a magistratura do trabalho, então fique ligado no programa de hoje. Algumas dicas. Eu vou conversar com o juiz do trabalho, Wagson Filho. Ele é autor do guia completo sobre preparação para a magistratura do trabalho. É agora no Justiça e Cidadania. Muitos jovens têm se dedicado para o estudo, especialmente com relação ao concurso público e para a magistratura do trabalho. E no programa de hoje eu vou conversar com o juiz do trabalho Wagson Filho, que atua na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Ele é autor do livro Magistrado do Trabalho, guia completo sobre como se preparar para a carreira. E nós vamos conversar com ele agora que está aqui com a gente. Dr. Wagson, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Muito obrigado, Celso. Agradeço a oportunidade de externar aspectos sobre esse livro que eu publiquei pela Juspodium e, de alguma forma, ajudar quem pretende galgar ou prestar esse concurso para a magistratura do trabalho. Atua na Justiça do Trabalho aqui da 14ª Região há quanto tempo? Celso, eu atuo aqui há cerca de 4 anos, né? Eu tomei posse do dia 9 de fevereiro de 2015. É uma data para mim especial porque depois de um mês meu filho nasceu, né? O tempo de magistratura que eu tenho atualmente é a idade do meu filho. Então é 4 anos de magistratura, atuando aqui como experiência inicial na Vara do Trabalho de Machadinho do Oeste, logo após como juiz auxiliar na Vara de Rolim de Moura, depois por processo de remoção interna na 2ª Vara de Ji-Paraná e atualmente a vara que eu atuo como juiz auxiliar é a 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Eu já conheceu o interior de Rondônia? Conheço a realidade bastante. de Rondônia, que é muito gratificante, pelo menos as pessoas, os magistrados que passam por aqui, a gente conversa, que tem passado tanto pelo interior do Acre também, né? E também atuou no tribunal, como servidor, como assistente, no TRT de Goiás, no TRT da 18ª também? Sim, eu costumo falar que eu sou cria da casa, né? Sim. Então, eu tive tanto uma experiência como estagiário, eu fui estagiário no TRT da 18ª Região, atuei como estagiário na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia e também no gabinete de uma desembargadora. É o gabinete que traz o nome hoje do prédio do tribunal da 18ª, que é Ialba Lusa. Aí depois do estágio eu tive a oportunidade de prestar um concurso para servidor público de técnico judiciário. Esse cargo, como eu descrevo no livro, era o meu xodó, porque além de me trazer o conhecimento para a magistratura, a atividade jurídica que o concurso exige, ele me deu todo o suporte financeiro para poder comprar livros, cursos e estudar especificamente para o concurso. Então, eu fiquei 8 anos exercendo o cargo de técnico judiciário. Tomei posse na Vara do Trabalho de Itumbiara, uma vara similar à estrutura de Ji-Paraná, na qual atuei, né? Mais ou menos com 100 mil habitantes. Era uma vara única, uma região canavieira. Eu tinha muito volume. Muito volume processual. E com a experiência de servidor dessa vara, eu pude incrementar os estudos e depois de logo 10 meses de serviço público, né, mais ou menos em 2007, eu me habilitei para um procedimento de remoção interna e fui promovido para assistente desembargador. Né? Aí que foi para a sede do tribunal. E fiquei nessa função durante 8 anos. É uma função que me trouxe muita alegria, era bem realizado como servidor público, né? E também descrevo no livro que é uma função que te traz um suporte muito grande em termos de argumentação. Você, como assistente desembargador, você é como se fosse um ótimo vendedor, né? Então, sim, você tem que fazer uma minuta, sugestionar, convencer o assessor, né? Sim. Que chefia aquela unidade jurisdicional. Além do assessor, você tem que convencer o desembargador. Depois do desembargador, você tem que convencer a própria turma e, por fim, o jurisdicionado. Então, você tem 4 crivos diferentes para poder convencer, e isso aumenta em muito o seu poder de argumentação e, consequentemente, os estudos para uma carreira dessa de cúpula
para a magistratura do trabalho. Em que momento decidiu, quero ser magistrado do trabalho? Desde a minha mãe também é servidora pública, né? Minha mãe, eu acho que já vai se aposentar agora nesse ano. Já tem. Mas na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho, por coincidência lá no Tribunal Regional da 18ª Região. Então, como eu coloco no livro também, eu acho que esse projeto de estudo, até para uma carreira dessa da magistratura do trabalho, é como se fosse um projeto familiar. Eu acredito que eu fui imbuído desse propósito já com os meus pais e sempre me fascinou, desde quando eu entrei na faculdade, essa carreira da magistratura. E que foi se aperfeiçoando, né, amoldando esse sonho meu desde quando eu comecei a estagiar. Então eu tenho essa expectativa, eu nutri esse sonho desde o meu estágio lá no TRT da 18ª Região. Então tem uma experiência suficiente, até porque mesmo logrou êxito e é magistrado do trabalho já há mais de 4 anos, e agora lançou esse guia, né, esse guia completo sobre, na verdade é magistratura do trabalho, guia completo sobre como se preparar para a carreira. Então, isso é muito importante, vocês já estão vendo a imagem do livro aí, e é muito importante. Eu só gostaria, assim, que nós já estamos quase terminando esse primeiro bloco, porque um bloco de introdução, praticamente, mas eu deixo já uma pergunta aqui, como que surgiu a ideia desse guia, Wagson? Bom, esse é um projeto de mais de 2 anos para poder consolidar esse trabalho, né? Foi uma proposta pela coordenadora Bila Gouveia, da editora Juspódio, que no meu entender é a maior editora jurídica do país, e por conta de um trabalho que eu já tenho de redes sociais, inclusive com um blog. Eu ia falar do blog também, eu já gostaria que você deixasse aí o blog para quem acompanha o Justiça e Cidadania. Qual é o blog? É www.magistradotrabalhista.com.br. É um canal que já tem mais de 5 anos na plataforma do Blogger, né? E traz atualizações jurídicas, traz atualizações no mundo do trabalho e também algumas reflexões, tanto no meio acadêmico quanto na questão dos concursos públicos, né? Então, por conta do blog, já com mais ou menos 5 anos de existência, né? Por conta desse blog, eu fui convidado pela coordenadora para capitanear esse projeto dela, né, da coleção Aprovados, para a magistratura do trabalho. Então, nasceu desse convite por rede social e também pelo blog, né? Muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e nós vamos falar mais sobre esse guia que eu tive folheando, tive dando uma lida muito interessante. Vamos ao intervalo, eu volto aqui conversando com o juiz do trabalho, Wagson Filho, que é o autor desse guia Magistratura do Trabalho, um guia completo sobre como se preparar para a carreira. A gente volta em instantes para continuar nosso bate-papo. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com o juiz Wagson Filho. Ele atua na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho e está vindo aqui apresentar o seu guia completo sobre como se preparar para a carreira da magistratura do trabalho. Um guia prático lançado pela coleção Aprovados. E eu deixei aqui no ar, a gente está vendo, quer dizer, ele surgiu a ideia do guia a partir do blog que ele tem, que a gente já colocou no bloco anterior. E uma coisa, o que mais preocupa hoje, porque isso aqui é endereçado para os concurseiros, normalmente, né? Quem realmente quer ingressar, quer dizer, aqui dá uma série de dicas interessantes, né? E o que mais preocupa o concurseiro, na sua ótica também, já como nas tentativas de concurso e outras pessoas que acompanham o seu trabalho? Bom, a obra ela nasceu desse propósito de motivacionar os concurseiros para a carreira da magistratura do trabalho. Não só esse aspecto motivacional, como também achar pessoas vocacionadas para o exercício da judicatura trabalhista.
Bom, o que eu acredito que mais assim, preocupe os concurseiros de modo geral é poder fazer um planejamento coeso e coerente com a totalidade das matérias do edital. E desse planejamento sair um resultado frutífero, né, que seja a aprovação. Porque sem planejamento é complicado, mas na verdade é um planejamento e disciplina, né? Correto. Porque se não tiver disciplina é complicado. E normalmente tem que abdicar de muita coisa, né? Para você se dedicar, focar, né? Exatamente, são anos a fio de estudos e além disso você tem que, do jeito que você falou, tem que ter algumas renúncias. Eu não digo uma renúncia total, mas é saber otimizar lazer, atividades esportivas ou outras atividades em prol de um propósito específico, que é a aprovação do concurso para a magistratura do trabalho. É um concurso que te exige bastante, mas de antemão já falo para você, é uma carreira fantástica, ainda mais de um Estado democrático social de direito que vivemos. Então, não há democracia sem justiça do trabalho. E costumo falar também no livro que a carreira é melhor do que aparenta ser. Por isso que eu sempre estimulo o pessoal a prestar concurso para a magistratura do trabalho, independentemente das propagandas inescrupulosas, desse cenário atual de tentativa de extinção ou de fusão da justiça do trabalho ou de redução de direitos sociais. Ainda assim, eu acho que é uma carreira altamente interessante para quem tem esse propósito social de querer mudar alguma coisa com a sua atuação jurisdicional. Agora, na sua avaliação, lógico que quem está estudando para concurso ele tem que estar atento às novas normas, às normas que estão aí, essa reforma trabalhista, tem que estar muito bem atualizado, tem que estar acompanhando tudo. Bom, o Celso... Ou não são aplicadas Sim. essas normas todas nos concursos, né? Nas provas. Sim, é um concurso que ele foi nacionalizado, né? Pela Resolução 1861 de 2016. Essa nacionalização, no começo, ela foi obrigatória, depois ela passou a ser facultativa, de aderência facultativa, aliás, pelos tribunais regionais do trabalho. E nesse primeiro concurso nacional que tivemos, a reforma trabalhista não foi cobrada. De fato, nos próximos concursos, ela certamente irá ser cobrada de uma forma mais específica e aprofundada. E um aspecto interessante nesse concurso nacional é o seguinte, ele aproximou e muito do concurso para uma carreira similar, do Ministério Público do Trabalho. Ele trouxe algumas matérias que não tinha antes, nas resoluções anteriores, que é aquela formação humanística do magistrado, né? O direito constitucional do trabalho, direitos humanos e direitos humanos sociais. E por conta disso houve uma aproximação dessas duas carreiras, né? Então hoje esse concurso está procurando formar juízes mais conscientes desse aspecto social, humanitário e um perfil um pouco mais teórico do que aquele perfil meramente prático, né? Sim. E é fundamental a militância na advocacia, por exemplo, para pegar essa base, participar de audiência, enfim, como advogado, também tem a sua importância, porque no seu caso foi diferente, né? Mas eu digo de advogar mesmo no dia a dia da Justiça do Trabalho, isso também é importante, é relevante? Eu acho que é de extrema relevância o exercício da advocacia e até para pegar, para superar, né, o critério da prática, da atividade jurídica, né, dos 3 anos de atividade jurídica. Mas eu acredito que quem exerce efetivamente a advocacia, ele vai trazer aquele suporte de experiência, principalmente situações cotidianas em audiências, né, para poder galgar esse cargo. Isso facilita muito, eu acredito, na prova oral, né? Na prova oral você vai ter um traquejo melhor com o exercício da advocacia. No meu caso, especificamente, eu adquiri a atividade jurídica de outro meio, né? Numa função privativa de bacharel em direito, o que não retira essa importância do exercício da advocacia. Porque o exercício da advocacia dá essa bagagem da sustentação oral dessas questões, né? Na hora de uma prova, o equilíbrio emocional diante da banca, né? Exato, a gente tem excelentes colegas aí que foram advogados militantes, tanto
no polo patronal como no polo assim, do empregatício, né? Que advogados do sindicato. Então, isso traz uma vivência, uma oxigenação para o próprio judiciário em si, né? Então, aumenta, aliás, incrementa o próprio fornecimento, né, de uma tutela jurisdicional mais condizente com a ordem social vigente, né? É porque já aconteceu, né, até em concurso da 14ª Região, de a pessoa reprovar na prova oral, né? Quer dizer, são várias fases até você chegar na oral. Sim. E às vezes reprovar numa oral, né? Então, às vezes, esse equilíbrio, que tipo de dica você dá nesse sentido? Pergunta extremamente relevante, é bem interessante esse aspecto da prova oral. Eu vou trazer uma experiência pessoal aqui. Fizemos um curso aqui em parceria com o Complexo de Ensino Renato Saraiva, um curso beneficente. Arrecadamos desse curso R$ 4.050, que vai ser revertido para uma instituição aqui local, vinculada ao Instituto Laura Vicunha. Certo. Então, fizemos esse curso com o propósito de fazer um simulado para esse concurso nacional, para esse primeiro concurso nacional. Sim. Foram dois servidores daqui, né, que se inscreveram para esse curso, e uma servidora do TRT 23, que atualmente já está morando no Amapá. Então, fizemos com 5 juízes aqui da região, eu, o doutor Marcelo, o doutor Vitor Yamada, o doutor Doroteu e o doutor Luiz, fizemos esse curso para poder municiar e tranquilizar com algumas ferramentas, com algumas técnicas de postura, técnicas de oratória. Essa fazer fase uma prova de fogo. Difícil, né? Exatamente. Tanto que nesse concurso nacional foi reprovado uma média de 15% das pessoas que estavam habilitadas no concurso. Então, é uma fase extremamente desgastante e que você tem que preparar, digo, não esperando uma reprovação, mas se municiar para que isso não aconteça. E, graças a Deus, as 3 pessoas que a gente preparou, não é, por meio desse curso beneficente, as 3 lograram êxito na aprovação. Olha aí, parabéns então, porque é uma ação solidária, né? Exato. E humanitária, muito bacana. Nós vamos a um breve intervalo e eu estou falando aqui com o juiz Wagson Filho, que é o autor desse guia, Magistratura do Trabalho, um guia completo sobre como se preparar para a carreira. Muito interessante, a gente volta em seguida porque tem muitas dicas ainda, especialmente para você que pretende prestar concurso público para a magistratura. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco e você está acompanhando aqui uma entrevista com o juiz do trabalho Wagson Filho. Ele atua na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho e é o autor dessa obra aqui, Magistratura do Trabalho, um guia completo sobre como se preparar para a carreira. E ele também tem um blog, que ele já falou no bloco anterior aí. E eu deixo uma pergunta interessante aqui, que eu vi aqui nesse guia, um sistema quinário de estudos, até para uma dica para quem está estudando para a magistratura. O que consiste esse guia quinário? Esse sistema quinário de estudos, longe de ser uma teorização, Sim. Ele é uma proposta, né, de otimização de estudos para o concurseiro de um modo geral. Eu acredito que um concurseiro, antes dele iniciar essa jornada, essa maratona de estudos, ele deve ficar atento a 5 requisitos fundamentais, né, durante essa preparação. O primeiro é a motivação. Aqui não tem certo e nem errado. Ele tem que escolher um propósito específico que ele deve seguir do começo ao fim de sua preparação. Então, ele tem que ter uma motivação que o ajude a permanecer durante essa batalha. O segundo requisito, que eu acredito que é de fundamental importância também, é a mudança. Além da motivação inicial, você tem que mudar a sua rotina de trabalho, sua rotina de estudos e sair daquela zona de conforto. Então você tem que se adaptar ao concurso e não o concurso adaptar ao concurseiro. Ultrapassado esse requisito, a gente tem um terceiro requisito, que seria a meta, seria aquele planejamento, o estabelecimento de objetivos
concretos durante a sua preparação para o concurso. Depois, como quarto requisito, a gente tem um método, que seria aquele caminho a ser trilhado com todos os meios materiais, todas as ferramentas, né? Aulas, cursos, livros e etc. E como quinto e último critério, que eu acho que deve ser observado pelo concurseiro, seria o aspecto da manutenção. Esse critério, na minha visão, ele é o mais difícil, porque durante essa jornada de estudos a gente tem altos e baixos, né? Então, você ficar com esse propósito desde o início e manter ele inquebrantável, né? Sim. É uma coisa um pouco complicada e revela aquele aspecto da resiliência que você tem que ter, né? Então, você tem que se superar e não se abater com as frustrações ou com eventuais reprovações e manter firme no propósito até a sua aprovação. Aqui você fala também do método gradual de estudos. Bom, esse método... Ele fica meio que indexado a esse aqui? Sim, ele está numa parte mais avançada do livro, né? Eu acredito que no quarto capítulo, que tem outras técnicas de estudo, várias técnicas, certo, né? É um livro bem exaustivo nesse aspecto. E por conta da minha experiência, tanto como professor e como aluno, eu pude perceber algumas estratégias que facilitaram e muito a preparação e a aprovação de colegas e a minha mesmo, né? Então, eu desenvolvi esse método também com ensinamentos de outros professores e ele se baseia basicamente em duas fases distintas. A primeira seria aquela fase da sedimentação, seria aquele estudo mais extensivo. Então, antes da abertura do edital, você deve estudar a totalidade das matérias que temos no edital. Então, sempre abrangendo 5 pilares fundamentais, sem se esquecer da lei, né? Da jurisprudência, da doutrina, da feitura de exercícios e o mais importante, da revisão. Então, nessa primeira etapa, a gente fica um pouco mais livre para sedimentar e para aprofundar no conhecimento jurídico. E depois temos uma segunda etapa, que seria basicamente a ideia de periodização dos estudos. Periodizar significa você estudar de acordo com as fases propostas pelo edital, logo após a abertura do edital. Então, você faria um estudo específico já para a primeira fase, desde a abertura do edital até o dia da prova objetiva. Ele foca em cada etapa. Exatamente. Fazendo as devidas adaptações. Certo. E depois de ultrapassada a primeira fase objetiva, né, logo depois do resultado, você já especificaria um estudo já intensivo, com a ajuda de cursinhos também de correções discursivas e até de sentença, um estudo já intensivo para a fase discursiva e para a prova de sentença. E para a prova oral, seria um estudo que a gente iria se preocupar, né, efetivamente depois da inscrição definitiva. Você já teria um tempo suficiente de preparação desde da sua inscrição definitiva até o dia da prova. E aí? E aí é o dia D, né? É o dia D. O dia da prova. Agora, uma coisa que também traz aqui, dentre uma série de dicas, você fala aqui também, por exemplo, estudar mesmo antes de terminar a graduação, quer dizer, se você realmente está vocacionado e quer para a magistratura, você já fazer também um sistema saudável de estudos e também estudar antes. Mas também uma dica que fala aqui com relação às mídias sociais, que às vezes a internet, as mídias sociais roubam muito tempo das pessoas, né? Então, algumas dicas aqui para a gente ir fechando o programa, importante nesse sentido. Bom, em relação às mídias sociais, a gente tem que ter um certo tipo de controle, né? Eu acredito que otimizar também. Você tem que atrair essas mídias para o seu estudo. Nesse sentido, ela acrescenta novidades. Exatamente. É saber quais perfis você efetivamente tem que seguir, né? Perfis jurídicos e que tragam efetivamente alguma dica. E se eu fosse recomendar, inclusive nem tem nesse livro, eu acredito, mas quem sabe para uma segunda edição, parece que tem aplicativos que ele bloqueia as notificações, ele bloqueia as notificações dessas mídias sociais. Então você
bloquearia o acesso, inclusive, a essa notificação durante aquele período que você tem de estudos. Eu acho que isso seria uma maneira de você otimizar para os seus estudos, né? Mas tá certo, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa e também as pessoas que têm interesse no livro, como fazer para adquirir. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a disponibilidade aqui. É uma honra para mim falar aqui para o tribunal. Tem uma historinha que eu falo em palestras também. Um dos tribunais que eu me imaginei juiz era esse tribunal. E hoje sou uma pessoa extremamente realizada por exercer a magistratura aqui e tentar me vocacionar diariamente, seja com os estudos, seja com o efetivo exercício da magistratura, ou seja no aspecto interno da capacitação dos servidores. É porque também atua como professor na Escola Judicial. Exatamente, da Escola Judicial e vinculado também à Escola Superior da Advocacia de Rondônia. Para quem tiver interesse nesse livro, o interessante é comprá-lo pelo próprio site da editora, www.editorajuspodio.com.br. No meu blog também tem um link específico do livro para quem tiver interesse. É uma obra que só tem na versão física, não tem na versão digital ainda, né? Mas quem sabe futuramente a gente conversa com a editora a respeito disso e traga outros títulos, né? Fica para o futuro. Obrigado mais uma vez. Obrigado também a você pela audiência. Esperamos que esse programa tenha lhe dado muitas dicas aí e que logre êxito no seu concurso para a magistratura ou qualquer outro concurso. E eu conversei com o juiz Wagson Filho, que ele atua na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho e lançou e falou aqui com a gente com relação a esse guia prático sobre como se preparar para a carreira da magistratura trabalhista. Obrigado mais uma vez e até o próximo encontro.